Oi, maravilhosa! Seja bem-vinda a mais uma aula. E hoje eu quero te ensinar a fazer uma manutenção de esmaltação em gel em unha natural. E a gente começa empurrando essa cutícula que fica bem aderida na pele, que geralmente é aqui que acontecem os problemas de retorno, de falta de durabilidade da esmaltação em gel. E eu já quero te dizer que no final desse vídeo tem duas dicas maravilhosas para você finalizar a esmaltação em gel perfeita. Então, a gente precisa empurrar toda essa cutícula. Você vê que eu não raspo a espátula no comprimento da unha. É bem próximo mesmo da região da cutícula, fazendo o movimento de abertura. Olha só como fica tudo bem descoladinho. E aí, eu já venho com a minha broca cônica de cerâmica, fazendo a remoção desse esmalte em gel velho. Repara que eu não passo a broca na lâmina da unha, apenas onde tem a esmaltação em gel para fazer a remoção. Muito cuidado com a broca para não danificar a lâmina da sua cliente. E na lâmina a gente vem com uma outra broca para fazer a preparação. A gente já usa uma broca diamantada. Aqui eu estou usando a PM 720, mas você pode usar também a PM 718. Essa broca é segura para passar na lâmina e eu já aproveito esse momento para fazer a preparação da lâmina natural, do crescimento da unha da cliente, e também já vou fazendo a abertura, terminando de afastar e fazer a abertura desse bolso, dessa cutícula, para facilitar depois a remoção. Eu usei o motor na rotação normal, agora eu troquei para rotação no reverso e venho fazendo o outro lado. É importante a gente trabalhar com as duas rotações para a preparação ficar mais efetiva. O acabamento da preparação fica muito melhor quando a gente trabalha com as duas rotações do motor. Eu já venho removendo as peles que estão mais soltas por cima da região da cutícula, abrindo e removendo essas peles mais soltas, mas sem excesso, sem força, para não danificar, para não machucar a cutícula da cliente. Agora, o meu próximo passo é usar a broquinha chama, ela sempre bem inclinadinha, e detalhe importante, essa broca não pode pegar na lâmina da unha, ela vai sempre estar em contato apenas com a pele. Então, por isso a gente usa ela um pouquinho mais inclinada e profunda somente na região da pele, cuidando muito mesmo para não pegar na lâmina, para não causar aprofundamento dessa lâmina, dessa unha da cliente, tá? Então, como você pode ver, eu dei um zoom aqui para você conseguir ver, a gente vai lá dentro na pele apenas. Bastante treino você consegue fazer esse movimento. Agora, troquei a rotação para o reverso e também vou fazer o mesmo movimento para o outro lado agora. Essa broca é muito efetiva para fazer a remoção das cutículas do bolso. Olha só, com a minha escovinha eu tiro o pó para você ver como ela fica bem fundinha, bem aberta. E é isso que a gente precisa para o encaixe de uma esmaltação em gel perfeita. Agora eu venho com a minha lixa 100-180 e faço a redução do comprimento da unha e o formato também, de acordo com o gosto da cliente. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o teu like no vídeo, deixar teu comentário se tu gostou dessa aula, se tu tá gostando dessa aula, e também sugestão de próximas aulas. Eu gosto quando vocês me dão sugestões do que trazer de conteúdo aqui para vocês, afinal de contas, eu faço isso por vocês. Você vê que eu passo a lixa na ponta de baixo para cima para remover todas aquelas pelezinhas de unha que ficam quando a gente faz o lixamento. Isso é importante para depois a esmaltação em gel não descascar. Agora, com o meu prep, eu borrifo para iniciar a minha preparação química. E aqui tá um segredinho bem legal, bem importante. Com o meu paninho Scott, a minha folha descartável, eu enrolo ele na espátula e faço essa asepsia na área da cutícula. Porque se ficou qualquer resquício de pele ou até mesmo a questão do pó, esse paninho vai fazer a remoção e ele termina de fazer aquela abertura perfeita da área da cutícula.
Isso é segredo de curso presencial meu, viu? Então é um super bônus aqui dessa aula e realmente é um segredo que poucas pessoas utilizam e faz a maior diferença. Olha só como fica bonita essa região da cutícula, como fica legal, como fica prático para você fazer um bom encaixe da esmaltação em gel. Aqui vai mais um segredo. Com a espátula do lado contrário ao que a gente usa habitualmente, eu vou passando com a mão bem leve, tá? Não é para passar com força. Bem leve dentro da região da cutícula, para ter certeza de que saiu toda aquela pelezinha morta ali da área da cutícula. E olha só, esses branquinhos que vão soltando são peles que ficam aderidas aí na lâmina. Então, a gente passando a espátula nessa posição, a gente consegue tirar 100% do que poderia ter restado para trás. Olha só como fica bonito o bolso da cutícula, bem abertinho. E agora com o alicate, eu vou fazer a remoção dessa pele grossa que fica na base. Com bastante cuidado, delicadeza, eu vou fazendo a remoção, como você pode ver, ela vai saindo inteirinha a pele. Olha só, com o prep novamente, eu tô passando aqui um microbrush para você ver como fica muito linda. Então, agora imagina na finalização dessa esmaltação em gel. Não tem erro, não tem como não dar certo. Essa eu digo que é a preparação perfeita para uma esmaltação em gel. Agora, continuando a nossa preparação química, eu vou aplicar o meu primer ácido, cuidando para não tocar na cutícula da cliente. E espero sempre ele evaporar 100%, olha que legal. E aí eu venho com o meu primer adesivador. Também aplico sem excesso e cuidando para não tocar na área da cutícula, o suficiente para pegar toda a lâmina, mas sem escorrer. E agora a gente vai utilizar essa base niveladora. Eu gosto bastante dela porque ela não escorre na hora de a gente fazer a aplicação e a gente consegue fazer ela em camadas. Mas você pode utilizar um gel base de sua preferência. Porém, super indico essa base porque ela tem uma viscosidade média, um pouquinho mais grossa, então não escorre, facilita muito o trabalho da gente. A gente consegue fazer um ponto de tensão e, caso necessário, a gente consegue até fazer curvatura com essa base gel, tá? Ó, 1 milímetrozinho longe da cutícula, com a aplicação do pincel da base mesmo. E agora eu venho com o meu pincel mais estreito, fazendo bem certinho o encaixe dessa base gel próximo da área da cutícula. Quando a gente troca o pincel, a gente tem mais controle para fazer essa aplicação. Então, eu indico que vocês apliquem e façam esse encaixe da base gel ou do gel base com um pincel diferente do que vem da aplicação do produto. E agora eu vou vir com um pouco mais da minha base gel, olha, repare como ela realmente não escorre. Então, com uma base de viscosidade mais alta, eu consigo fazer esse ponto de tensão, dar um pouco mais de resistência para a nossa esmaltação em gel. Ajusto, esfumo para não ficar marcado o meu produto. E aí é hora de ir para a cabine. Ajustei tudo, olhei todos os pontos, vi de lateral, ficou ok. E vai para a cabine por 60 segundos. E a gente escolheu esse esmalte em gel vermelho lindo, maravilhoso. Eu começo aplicando uma gotinha dele na minha pedra de pintura, para depois a gente poder fazer os cantinhos. E eu venho com uma camada média de esmalte em gel, aplicando nessa unha. Faço o encaixe próximo da cutícula e arrasto para a ponta. Encaixo e arrasto para a ponta, sempre cuidando para a cerda do pincel não abrir demais, para não manchar essa esmaltação. Esse esmalte é muito pigmentado, então, se bem aplicado, sem excesso, eu consigo fazer apenas uma camada e deixar ele perfeito, não preciso reaplicar a camada. Porém, se você não tem segurança e controle de aplicar uma camada fina sem manchas, aplique 2 camadas bem fininhas, mesmo que fique manchado, para não correr o risco de acontecer o do esmalte não secar no centro.
Porque quando a gente aplica uma camada muito grossa, o esmalte seca por cima, ele catalisa por cima e o centro dele fica muito grosso, no caso, e você não consegue fazer a secagem de 100%. Então, até você pegar bem a prática, eu indico fazer 2 camadas bem fininhas. Quando você já tem bastante habilidade, você faz em apenas uma camada com segurança. E agora é a hora que a gente prende a respiração, pega o nosso pincel novamente estreito e vamos fazer todo o acabamento bem próximo da região da cutícula. Muita calma nessa hora. E aqui também, outro ponto, um dos grandes segredos. Treino, muito treino para aprender a fazer esse encaixe de forma perfeita. Sempre cuidando o máximo possível para não tocar nas cutículas, mas se por um acaso chegar a pegar na cutícula, limpar muito, muito bem antes de ir para a cabine. Porque enquanto não foi para a cabine, você consegue limpar com facilidade. Depois que foi para a cabine, acaba ficando duro e muitas vezes você não consegue remover, o que causa depois descolamentos antes do tempo da tua esmaltação em gel. Repara que eu faço todos os cantinhos bem feitinhos, eu olho de lado a lado. Vou passando o pincel bem suavemente para tirar qualquer marca que tenha ficado. Selo as pontinhas. Com muita delicadeza. E agora eu vou limpar alguns cantinhos aqui que eu escorreguei um pouquinho o pincel. Então eu vou fazer muito bem a limpeza antes de ir para a cabine. E agora foi para a cabine 60 segundos e é o momento do nosso top coat. Faço a aplicação do top coat da mesma forma que eu aplico o esmalte em gel. Eu encaixo na área da cutícula e puxo para a ponta, sempre cuidando para o pincel não abrir muito a cerda para não ficar manchada a aplicação. Um grande segredo do top coat é cuidar para você não aplicar em excesso, mas também não pode ser pouco que você não consiga trazer ele até a ponta. Ele tem que ser uma camada média, sempre cuidando muito para não ficar escorrido em nenhuma lateral, para não correr o risco de danificar a estrutura. E esse aqui é o meu maior segredo. Depois de seco o top coat, 60 segundos na cabine, eu venho com uma lixa manual, fazendo um leve acabamento de lixamento para ficar bem perfeitinha a pontinha da nossa esmaltação em gel. Agora é o momento do nosso hidratante de cutículas. E eu espalho esse hidratante sempre pelo dedo da cliente e eu venho com o meu paninho Scott novamente para tirar esse excesso que fica em cima da unha para a gente poder fazer uma foto bonita. Esse é o meu último segredo para você. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima aula.